In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na quinta-feira da terceira semana, depois de Pentecostes, celebrando São Paulino. Então, ó, que nobre, esse homem, de família nobre. E que capacidade de tudo, de abandonar a carreira. Carreira é promissora. Abandonar a carreira promissora em que vivia. Casado. Então, século IV, século IV, século V. É a Santa Igreja, a Igreja Católica, presente em várias partes deste mundo, com homens realmente... As leituras nos levam para meditar sobre duas virtudes grandes deste homem, isto é, a sua abnegação no serviço aos pobres, no serviço da igreja, e a sua imensa caridade para com os pobres. Então, essa é a Igreja Católica. Esse é um bispo da Igreja Católica. E não, eu fico pensando e horrorizado. A gente toma sempre, por exemplo, o Vaticano, mas isso está em quase todas as cúrias diocesanas, né? Nas paróquias e nos mosteiros e nos conventos do mundo inteiro. Não, eu estou admirado daquilo. A minha pergunta é, mas o que virou o Vaticano? O que virou o Vaticano? O que virou aquilo? O que virou aquilo? Vejam, depois dessa hospitalização de Francisco, os dois primeiros mandatários de Estado que ele recebe são o de Cuba e o nosso aí, cujo nome eu prefiro não pronunciar. E o nosso. Quer dizer, para brasileiros e para cubanos, isso tem um sentido tremendo, querido. Aliás, do nosso aqui, nós sabemos quanto já antes da sua primeira eleição, já antes, enquanto estava preso, quanto apoio ele recebeu. E que diferença de tratamento, isso que nos choca, a diferença de tratamento que ele dá para esse réprobo, e o tratamento que deu para o Bolsonaro. Isso nos choca. Para o brasileiro, isso é uma coisa que diz muito, fala alto sobre o que se transforma o Vaticano, o que é esse antipapa e a força política que ele exerce neste mundo totalmente da esquerda, com todas as pautas esquerdistas, com todas as suas pautas. Essa que é a verdade. Quer dizer, quando esse homem recebe... Não, o Vaticano News mostra o abraço afetuosíssimo que demonstra a ligação já de muitos anos que une esses dois réprobos. Quer dizer, algo que, para um brasileiro consciente da sua nação, daquilo que nos acontece, é de vomitar. Então, o que fazem
o que fizeram do Vaticano, porque tiraram, queridos, não se esqueçam que nós acabamos de celebrar Corpus Christi e Coração de Jesus. E eu disse muito bem, nós celebramos, porque o Vaticano não celebrou. As festas religiosas não são celebradas. Mas a política, e a política de esquerda, a política de maldade, essa sim, que é elevada lá, no Vaticano. Eles são abnegados nisto, queridos. É dioturno, dia e noite. São Paulino foi abnegado para o bem, né? Para a igreja. Esses é para o mundo, é para a política do mundo. E são, mas é coisa que impressiona. Onde os homens de igreja, de fato, abnegados. Porque os homens que deviam ser de igreja, que são abnegados para o mundo, não para Deus, esse nós vemos, está escancarado. Diante da nossa face. Diante da nossa face. Está escancarado. E eles não têm descanso, nem se recuperam da saúde. Trabalham incansavelmente para o inimigo. E onde estão aqueles que trabalham para Deus? Onde é que estão? Quem é que se dedica incansavelmente para Deus, dioturnamente, superando doença, convalescença, que seja o que for, todas as dificuldades que este mundo oferece? Onde estão os homens abnegados de Deus? Nós olhamos para eles e ficamos apavorados. Eles têm força, a graça não se diminui para trabalhar para o mal, para esse mundo. E a sua política nojenta, suja. Não se desculpam para isso. Eu vi aquele filmezinho que colocaram no meu grupo da comunidade, no meu grupo de WhatsApp da comunidade, sobre as missões adjentes. Eu teria tanta coisa a dizer sobre aquilo, sobre as missões adjentes. Digo uma coisa, o missionário, o padre, tentou fazer contato com o Vaticano, queria o apoio de Francisco, mas jamais conseguiria, jamais, não entende. O pobrezinho do missionário não sabe nas mãos de quem está ou a contra a igreja, melhor dizendo. Não sabe onde está. Não sabe. Mas a pergunta tem muitas respostas. Quando nós perguntamos em que se transformou o Vaticano hoje, queridos, hoje começa no Vaticano uma... Não, eu sempre falava do Harari, aquele secretário do Fórum Econômico Mundial, assim, o cientista do Schwab, né? Aquele que promove o H2, o homem segundo, não mais segundo Deus, não mais vindo de Deus, mas provindo do homem, da sua ciência, da sua tecnologia. Eu sempre falava no Harari. Mas hoje, começa no Vaticano uma importante reunião. Uma importante reunião. E promovido pelo Vaticano, claro, e pela Embaixada Alemã. E o tema é justamente essa inteligência artificial, a IA. Esse é o tema. Olha, queridos, eles começam falando a primeira palavra que eles usaram, começam falando em ternura. Olha. Que tem a ver a inteligência artificial com ternura? E depois se dedicam a falar nos pobres. Mas
os bilhões que se gastam com essas pesquisas de inteligência artificial e a sua implementação, já não é mais só pesquisa, é implementação. E a sua implementação no mundo, nós somos cercados de inteligência artificial. Queridos, nós já trabalhamos com inteligência artificial. Basta abrir o computador e já começa ali. Ir no banco, numa agência bancária, já está lá. A inteligência artificial está em tudo a inteligência artificial. Em tudo. Já está em tudo. Então, o Vaticano é um dos mentores, não só apoiador, mas um dos mentores da Humanity 2. O termo é cunhado por Francisco. Ele é que promove a desumanização da humanidade, a transhumanização do homem. O homem não mais segundo a imagem de Deus, mas segundo a imagem, segundo a técnica e a ciência do homem. Isso é promovido, isso uma obra que vem do Vaticano. Mas pensa no horror disto. Pense no horror que é isto, queridos. E falam em pobres. Para eles é caridade. Eles conseguem colocar a palavra caridade, ternura, palavras humanas nessa coisa que eles querem fazer com o ser humano. E o pior é que nós não estamos dizendo, eu fico me perguntando se eu já não estou contaminado com isso tudo, queridos. Eu fico me questionando. Porque se você abre uma garrafa de Coca-Cola, se você toma um copo de água, se você come alguma coisa... Aliás, está chegando no Brasil, viu? Agora está chegando no Brasil a nova comida, aquela feita de insetos. Os mais variados insetos. Está chegando no Brasil. Agora você vai no mercado, já tem que olhar lá o que você está comprando, se não está lá os insetos já. E tudo feito em laboratório. Tudo feito. Você não pode comer, não pode beber, não pode respirar. Não pode. Aqui estava passa de vez em quando aqueles aviões que lançam aquela fumacinha que... Queridos, não pensar que isso não tem coisa, a inteligência artificial, o Homem 2 não nos pega. Eles estão dispostos a pegar a todos. Não há mais para onde fugir. Não há mais para onde fugir. O pequeno rebanho de que fala o Evangelho de hoje não tem mais aonde se esconder. Se Deus não vier em nosso socorro, não restará mais ser humano sobre a face da terra, não restará mais. E tudo isso se está arquitetando lá no Vaticano. No Vaticano. Isso está sendo arquitetado. Mas em que se transformou aquilo? Está prontíssimo para o anticristo. O Vaticano está prontíssimo para o anticristo. Prontíssimo, preparadíssimo. É só ele ir lá, adentrar. Estará em casa. Ele se encontrará em casa quando chegar lá. O diabo, o demônio, Lúcifer, se sentirá em casa quando entrar pelos portões do Vaticano. Se é que já não entra. Se é que já não entra, e muito frequentemente. Se não tem livre acesso aos corredores daqueles palácios com toda a frequência. Se sentirá em casa, completamente ambientado. Porque lá se gesta o horror do fim do mundo, o horror do fim da humanidade. Lá se gesta isso, é lá.
É lá que se gesta isso. Nós somos o pequeno rebanho, queridos. Temos que implorar a Deus, protege-nos, guarda-nos, porque nós não sabemos mais como nos proteger, como nos guardar. Quando a gente não pode tomar água, quando a gente não pode comer pão, quando a gente não pode respirar, quando a gente não pode tomar um remédio, onde tudo isso pode estar já contaminado, né? As coisas que nos transformam nesse H2, nesse transhumano. Então, Deus tem que apressar a sua ação sobre tudo isto, para que ainda reste um pequeno rebanho que o louve, que o procure a Ele por Ele mesmo. Procurar a Deus, por aquilo que Ele é, por Deus mesmo. Guardemos-nos nisto, queridos. Guardemos-nos nisto. Procurar a Deus, por mais nada. Porque o resto tudo está contaminado. Procurar a Deus, por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.